Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1897 e para a solene história de William Goldensup. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história da melhor forma que pode ser contada. A 26 de junho de 1897, um grupo de rapazes que nadava no East River, em Nova York, fez uma descoberta horrível. Encontraram um saco de serapilheira, embrulhado em oleado e amarrado com uma corda. Curiosos, arrastaram-no para a margem, onde descobriram o seu conteúdo macabro. O torso sem cabeça e sem membros de um homem de constituição robusta. Esta descoberta foi a primeira peça de um quebra-cabeças macabro que iria desencadear uma caça ao homem por toda a cidade, alimentar uma guerra sensacionalista entre jornais e a expor uma história sombria de paixão e traição. Nos dias iniciais da investigação, a vítima era simplesmente o homem sem nome do Rio. A polícia, liderada pelo capitão Arthur Carey, enfrentou o imenso desafio de identificar um corpo que fora deliberadamente despido das suas características mais reconhecíveis. Numa ação que destacou as sensibilidades diferentes da época, o torso foi exposto ao público na morgue da cidade. Milhares de cidadãos curiosos e preocupados desfilaram pelos restos mortais na esperança de fornecer um nome. Os jornais da cidade apelidaram-no de Mistério Sem Cabeça, oferecendo grandes recompensas em dinheiro por qualquer informação. A chave para a identidade do homem, no entanto, seria encontrada não no seu rosto ausente, mas na sua pele. Um médico reconheceu uma condição de pele rara e distinta no torso, o que, juntamente com a forte constituição muscular do homem, permitiu uma identificação positiva. A vítima era William Goldensup. Com um nome veio uma história. William Goldensup era um imigrante alemão de 36 anos que trabalhava como massagista e assistente num popular banho turco da cidade. Era conhecido pelo seu físico impressionante e pela sua natureza tranquila, quase reclusa. Durante algum tempo, vivera numa pensão em Manhattan, gerida por uma parteira chamada Augusta Nack. Era um segredo de polichinelo que os dois eram amantes. A senhora Nack era uma mulher com passado complicado. Estava separada do marido e tinha a reputação na sua comunidade de ser um indivíduo astuto e determinado. A relação entre o massagista e a parteira parecia, à superfície, ser um arranjo doméstico estável, ainda que pouco convencional. A investigação policial sobre a vida de Goldensup rapidamente descobriu uma complicação crítica na sua relação com Augusta Nack. Ela tinha recentemente arranjado um novo amante, mais jovem, um barbeiro bonito e carismático chamado Martin Thorne. Thorne tinha entrado no mesmo círculo social que Nack e Goldensup e formara-se um volátil triângulo amoroso. Os investigadores descobriram que Goldensup, o parceiro mais velho e mais estabelecido, estava a tornar-se um obstáculo ao novo e apaixonado caso entre Nack e Thorne. Com esta descoberta, a polícia tinha um motivo poderoso e intemporal para o homicídio: o ciúme. O foco da investigação concentrou-se nos dois amantes que mais tinham a ganhar com o desaparecimento de William Goldensup. Os detetives descobriram em breve que Augusta Nack tinha alugado recentemente uma pequena e isolada casa de campo em Woodside, Queens, uma área então rural, longe da sua casa em Manhattan. Quando a polícia chegou à propriedade aparentemente tranquila, encontrou o que procurava. Embora a casa tivesse sido esfregada até ficar limpa, um exame meticuloso revelou provas condenatórias. Manchas escuras tinham penetrado profundamente nas tábuas do soalho de madeira e foram encontrados salpicos nas paredes. Testes químicos confirmaram que as manchas eram de sangue humano. A pacota casa de campo, alugada sob um nome falso, não era um refúgio de amantes. Era a cena do crime. A polícia acreditava agora que William Goldensup tinha sido atraído para este local e assassinado dentro das suas paredes.
O caso Golden Soup coincidiu com o auge do jornalismo amarelo, um período de competição feroz entre os impérios jornalísticos de William Hearst e Joseph Pulitzer. O New York Journal, de Hearst, e o New York World, de Pulitzer, apoderaram-se do homicídio, transformando-o numa sensação nacional. Enviaram exércitos de repórteres, contrataram seus próprios detetives privados e publicaram todos os detalhes sórdidos, rumores e especulações que conseguiam encontrar. As suas manchetes sensacionalistas e ilustrações gráficas tanto horrorizaram como cativaram o público. Esta intensa pressão mediática, sem dúvida, estimulou a investigação policial, mas também transformou uma tragédia humana numa forma de entretenimento público, moldando para sempre o legado do caso. Sob a pressão combinada da investigação policial e do escrutínio implacável dos mídia, a compostura de Augusta Nack começou a desmoronar-se. Após horas de interrogatório intenso, ela cedeu e confessou. Disse à polícia que Martin Thorne matara William Golden Soup num acesso de fúria ciumenta na casa de campo de Woodside. Mas a sua confissão foi mais longe, entrando em detalhes horríveis. Ela admitiu que, após o homicídio, ela e Thorne levaram o corpo de Golden Soup para a casa de banho da casa. Lá, usando facas e uma serra, passaram horas a desmembrar o cadáver na banheira. O seu relato arrepiante e factual de embrulhar as partes do corpo e descartá-las metodicamente no East River forneceu à polícia as peças finais e macabras do quebra-cabeças. Com a confissão de Nack garantida, foi lançada uma caça ao homem a nível nacional por Martin Thorne, que fugira de Nova York pouco depois do homicídio. Agindo com base numa denúncia, a polícia localizou-o em Chicago, onde vivia sob um nome falso. Quando confrontado, Thorne também confessou a sua participação no crime. No entanto, a sua versão dos acontecimentos tentou transferir a culpa principal para sua amante. Ele retratou Augusta Nack não como uma mera cúmplice, mas como a mentora manipuladora que planeara o homicídio e o incitara a executá-lo. Ele alegou que agira a seu mando, um peão no seu esquema mortal para eliminar o seu antigo amante. Ambos os conspiradores estavam agora sob custódia, cada um apontando o dedo ao outro. Os julgamentos subsequentes de Augusta Nack e Martin Thorne foram dos espetáculos legais mais sensacionais da época. O tribunal estava diariamente lotado com repórteres e o público, todos ansiosos por ouvir os detalhes sórdidos do homicídio do triângulo amoroso. Procurando evitar a pena de morte, Augusta Nack declarou-se culpada da acusação menor de homicídio simples e foi condenada a uma pena de prisão. O evento principal foi o julgamento de Martin Thorne por homicídio em primeiro grau. Os seus advogados de defesa argumentaram apaixonadamente que ele era um homem de vontade fraca que caíra sob o feitiço de uma mulher perversa e dominadora. Pintaram Augusta Nack como uma Lady Macbeth dos tempos modernos, a verdadeira arquiteta do crime. A acusação, no entanto, apresentou as provas esmagadoras do envolvimento direto de Thorne, desde o sangue na casa de campo até a sua própria confissão. O júri não se deixou influenciar pelo retrato que a defesa fez de Martin Thorne como uma vítima manipulada. Consideraram-no culpado de homicídio em primeiro grau e ele foi sentenciado à morte. A 1 de agosto de 1898, Martin Thorne foi executado na cadeira elétrica na prisão de Sing Sing. Augusta Nack cumpriu 9 anos da sua pena antes de ser libertada em liberdade condicional, desaparecendo na obscuridade. O caso Golden Soup Nack permanece um marco na história do crime americano. É uma história arrepiante de paixão e brutalidade da Era Dourada, mas o seu legado duradouro é como um exemplo poderoso de como a nova força do jornalismo amarelo pôde transformar uma investigação policial num espetáculo nacional, esbatendo para sempre a linha entre notícias e entretenimento. Obrigado por terem passado este tempo conosco.
Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamos-vos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.